Cada capítulo de Mistida possui um protagonista diferente, todos eles anti-heróis que mostram situações que muitas vezes provocam até certo desconforto no leitor, pois são de tal forma realistas que obrigam o leitor a entrar na obra, procurando sensibilizá-lo. No entanto, fica claro que todos estes protagonistas representam um só povo, o de Guiné-Bissau, e o que todos eles têm em comum consiste na presença de uma Mistida a safar. Apesar do termo Mistida, oriundo do crioulo guinense, possuir várias conotações e significados entre si, fica entendido que no âmbito desta obra o termo surge como deseja-se concretizar. Segundo Aguelmoema, Mistira a safar seria uma tarefa para se realizar, e é através desta tarefa que cada protagonista assume como sua, juntamente com as fortes críticas aos maus da sociedade africana, que podemos entender que a Mistida que se procura safar revela um desejo latente de transformação e renovação da realidade de Guiné-Bissau. O capítulo 3 do romance Mistida, Abdai Sila, começa por mencionar um aviso. Ainda não se sabe ao certo se é um aviso de perigo ou de algo bom, mas o protagonista mostra-se ansioso. Espera incansavelmente o acontecimento com tanta insistência, com tantos desvarios e pensamentos urgentes, que quase parece ter entrado num transe de loucura. Através da analepse, revemos as suas memórias e ficamos a saber que é guarda noturno. Como tal, trabalhava até altas horas de madrugada e conseguia ver quem o patrão, um homem branco, lá trazia. Todas as moças que levava. Via e nada dizia, até que ele levou uma moça negra ainda muito nova, o que suscitou raiva no protagonista. Voltamos aos pensamentos presentes do protagonista e podemos perceber que afinal o aviso de que tanto fala era um que tinha dado ao patrão, mas o patrão não o tinha ouvido, talvez por causa da cor da sua pele, não o levou a sério como deveria. Após o protagonista experienciar um forte acesso de raiva, é-nos revelado que o patrão terá morrido, o que força o protagonista a, uma vez mais, regressar às suas memórias. É aqui que percebemos que teve um passado conturbado, participou da guerra pela independência e é assombrado pela culpa do primeiro soldado português que matou. Esta culpa persegue como uma sombra. Uma camarada de guerra vaticina que só se verá livre caso mate um branco, algo que o protagonista se recusa a fazer, pois já aprendeu às suas custas o preço de tirar outra vida, e como isto o acompanhará para sempre. O restante do capítulo foca-se na sua tentativa em superar este problema e ver-se livre da sombra que tanto o atormenta, retornando por fim ao presente, em que ele e a sombra se parecem completar com a realização da morte do patrão branco. Este capítulo inicia-se com uma citação à música em crioulo, Sinibin Disparsi, de Zé Manel. Após uma pesquisa na internet pela tradução, conclui-se que a citação seria algo semelhante a: se um dia desaparecer sem dizer adeus, não procures por mim na segunda-feira, não estarei lá. Eu posso estar sentado à margem do rio, a tocar guitarra ou a ver o pôr do sol. Como todas as epígrafes, também esta tem um certo simbolismo atribuído, principalmente pela ideia transmitida: o jogo da luz entre a escuridão da noite e a claridade do amanhecer, muito comum para representar, por um lado, a maldade e corrupção, e pelo outro, a esperança. A obra Mestida critica a realidade da época da pós-independência da Guiné-Bissau, que continua a sofrer com as consequências do colonialismo e neocolonialismo. Entre os problemas mais prementes, contam a supremacia branca, como serve de exemplo a personagem do patrão, bem como da tentativa de usurpação de poder das novas elites através de diversos golpes de Estado ocorridos, que apenas contribuíam para piorar a situação calamitosa guinense. Assim, esta epígrafe pode servir como um ideal de esperança e vitória a todos aqueles que queriam safar a Mestida e ver o país livre de governos gananciosos e egoístas, para além de servir como forma de identificação da nação. Joaquim Leite resume na sua tese de doutoramento de 2014, com referência a um artigo de Joshua B. Forrest, que o Estado da Guiné-Bissau pode ser classificado como suave, isto é, as suas instituições não são capazes de traduzir objetivos políticos em ações políticas e de consolidar um Estado eficaz. Também o título possui um simbolismo, um tanto quanto irónico até. O capítulo tem como título Sem Sombra de Dúvida, mas durante a sua extensão vemos como as dúvidas consomem por completo o protagonista, como ele procura respostas para as solucionar e como parece até estar perto da loucura com estas questões. Ele é perseguido por algo que retrata ser uma sombra, que representa, na verdade, toda a culpa sentida pelos soldados mortos por ele em combate, o que demonstra o quanto a guerra foi uma experiência traumatizante da qual ele nunca se pode curar, para além de, como Letícia Varanda observa, as reais implicações da guerra, de todas as mortes por elas causadas, dos sofrimentos ocasionados terem sido em vão, já que a vida continuava como antes, o povo continuava a sofrer, a violência permanecia, a corrupção e a hipocrisia também, agora realizadas e ratificadas pela equipa autóctone. Contudo, bem aos moldes do antigo sistema,
sob a forma de neocolonialismo. A solução para que não fosse perseguido pela sombra seria matar um branco, pois eles já estão a mandar outra vez na nossa terra. Já corromperam todo o mundo. A supremacia branca ainda se manifesta nas estruturas de poder em vigor. Daí a solução para o protagonista se livrar do seu mal ser matar um branco, um usurpador, já que toda a situação apresentada é uma consequência do colonialismo em si. Quando o capítulo se encerra, ficamos com a impressão de que o protagonista e a sombra se aceitam mutualmente, chegando a uma espécie de paz ao verem o corpo do patrão morto. Isto pode insinuar que o protagonista, na verdade, foi o verdadeiro perpetuador daquela morte, finalmente atacando o sistema que tanto lhe tirou. No entanto, tanto a sombra como a morte do patrão branco são elementos simbólicos da obra. A perseguição da sombra faz referência à culpa e ao trauma que vão acompanhar esta personagem, talvez para a sua vida toda. Já a morte do patrão serve como grito de revolta para que as ideias colonialistas sejam abandonadas, em prol de uma nova Guiné-Bissau, uma Guiné-Bissau livre de usurpação. Ainda assim, fica por se safar uma mestida, ao amanhecer. Este amanhecer representa um novo dia, um dia em que Guiné-Bissau seria completamente livre da opressão branca e teria um governo justo que lutaria pelos interesses dos seus habitantes. Joaquim Leite relembra em relação aos escritores africanos, retomando uma afirmação de Russell Hamilton, o poeta, o contista, o romancista ou o dramaturgo consciencializado. À procura da expressão de identidade étnica e ou nacional, formula na sua obra situações locais e um discurso característico destinados a transmitir uma mensagem culturalmente reivindicatória. Este é também o caso de Abdoulaye Sylla. Portanto, este capítulo tem como foco demonstrar o estado mental em que os soldados ficavam após a guerra e procura a união no sofrimento de todos os guinenses, que podiam não só simpatizar com a realidade do protagonista, como a viveram, dado que depois da guerra se esperava que Guiné-Bissau se afirmasse como uma nação. Porém, ao contrário das expectativas, os revolucionários tornaram-se novos usurpadores, e os brancos ainda ocupam posições-chave em alguns setores da sociedade. Procura, acima de tudo, a união e a concretização de uma nação na mestida, que se esperava safar, e é possível ver isto quando o protagonista consegue, por fim, conciliar-se com a sua sombra, assim fazendo reivindicação da sua identidade e indo contra o sistema de supremacia branca.